O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Operanders, já saíram os 2 primeiros episódios da nossa minissérie exclusiva sobre cultos no Amazon Music. O primeiro foi sobre o Twin Flames, um culto que prometia unir você e a sua alma gêmea, e acabou em manipulação e prejuízos. E algo mais chocante ainda, o casal líder do culto fez algumas pessoas fazerem uma transição de gênero forçada. O segundo episódio mergulhou no caso do culto em que os membros acreditavam que iam embarcar numa nave espacial, gente, e terminou em tragédia. E ainda falta o último episódio. Sim, é sobre o Osho, um guru que criou uma comunidade gigantesca marcada por crimes, polêmicas e até bioterrorismo. Ele estreia no dia 28 só no Amazon Music. O app é gratuito, então corre lá para ouvir os 2 primeiros e já se prepara para o final dessa série. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. A nossa história de hoje começa no Japão, no meio do século passado. O Issei Sagawa parecia um rapaz comum. Mas por dentro, ele escondia um segredo terrível. Desde jovem, Issei tinha fantasias perturbadoras. Ele sonhava em abusar e consumir mulheres, literalmente. Nos anos 40, na cidade de Kobe, no Japão, Tomi e Akira Sagawa eram um casal com bastante dinheiro. O Akira era empresário e tinha sido presidente da Kurita Water Industries, uma grande empresa japonesa de tratamento de água, que inclusive existe até hoje. Já o pai dele tinha sido editor do The Asahi Shimbun, um dos mais antigos jornais do Japão e que até hoje é considerado um dos mais importantes. A Tomi estava grávida quando ela tropeçou e caiu de uma escada. Ela foi para o hospital e chegou a correr riscos de um aborto, mas os médicos conseguiram salvar o bebezinho no dia 26 de abril de 49. E aí nasceu o Issei Sagawa. Ele nasceu prematuro e ele era tão pequenininho que chegava a caber na palma da mão do pai. Os médicos até acharam que ele não iria sobreviver. Mas ele conseguiu. Só que por ter nascido prematuro, o Issei desenvolveu alguns problemas de saúde, incluindo a enterite, que é uma doença intestinal, um tipo de inflamação que causa dores e enjoos. Ele fez tratamento desde novinho, precisou receber injeções salinas, mas ficou bem. Depois que o perigo passou, o Issei foi para casa com os pais. Era uma casa grande, cercada por natureza, tinha jardim, árvores, era bem espaçosa. E os anos de infância foram os mais felizes da vida do Issei. Seus pais eram muito carinhosos e atenciosos, e todos que conheciam a família diziam que eles pareciam muito felizes juntos. Ele era baixinho e magro, ele tinha um aspecto que era considerado frágil. Os seus pais já tinham passado por um susto enorme quando ele tinha nascido, e ao ver que ele cresceu menor, eles tiveram sempre bastante atenção, porque tinham medo dele se machucar. Muitos bebês prematuros alcançam a altura média depois de uns anos, mas também é comum que alguns bebês prematuros virem adultos um pouco abaixo da estatura média, né? E no caso dos Issei, pode ter sido por isso ou só uma coincidência. E ele também era mais fraquinho, ele não conseguia carregar alguns objetos que outras crianças talvez conseguissem, tipo brinquedos mais pesados e tal. Na escola, o Issei era um menino um pouco mais tímido, ele não tinha muitos amigos, era mais isolado. Desde o primário, ele já tinha dificuldade em começar conversas, fazer amizade. Então, no intervalo, ele preferia ficar lendo sozinho do que brincando com os outros colegas. Ele tinha medo de tentar se aproximar de alguém e ser rejeitado, daí ele nem tentava e ficava lá lendo na dele. Ele era um grande fã de histórias fantasiosas, ele amava livros sobre heróis, bruxas, cavaleiros, e isso fazia a imaginação dele aflorar, e era uma companhia que ele tinha. E aí também tem um outro motivo, porque a mãe dele, a Tomi, era super protetora. Ela ficava sempre vigilante com o filho, porque ele era mais magrinho, pequenininho. Então ela ficava com medo dele se machucar, só que ela não deixava ele brincar de coisas muito físicas, de esportes. Ela não gostava dele sair por aí, assim, sozinho. Ela mimava bastante o filho, comprava todos os livros que ele queria. E era interessante para ela esse hobby de leitura, porque ele estava lá sentado, lendo. Então, ele não precisava se mexer muito, era menos perigoso, né? Da forma que ela via. E nisso, acabou que ela foi minando a autonomia do Issei.
ele não conseguia fazer amizade com meninos da vizinhança, por exemplo, porque a mãe estava vigiando o tempo todo. E por causa disso, quando o Issei cresceu, ali para os 8, 10 anos, o colégio se tornou o único lugar onde ele se sentia mais em paz. E mesmo não tendo amigos, ele gostava da escola no geral. Ele gostava das aulas, curtia estudar, ia bem nas matérias. O Issei tinha um outro irmão, o Jun. Algumas fontes dizem que ele era mais velho, outros que era mais novo. Mas de qualquer jeito, eles tinham idades muito próximas e foram criados como gêmeos, assim, praticamente. Eles usavam a mesma roupinha, tinham os mesmos cortes de cabelo e eles ficavam juntos o tempo todo, eles eram bem próximos. Mas o Issei também tinha ali os momentos que ele ficava mais na dele. Sempre rolava festas de ano novo em família e teve uma que envolveu uma brincadeira de heróis e vilões. Um tio do Issei interpretava um gigante que devorava crianças, enquanto seu pai interpretava um cavaleiro heróico que lutava contra esse monstro. Então o tio perseguia as crianças da família, enquanto o cavaleiro tentava salvá-las. Só que no final o gigante sempre vencia, ele cegava e matava o cavaleiro, e o jogo sempre terminava do mesmo jeito, jogando as crianças num caldeirão onde elas seriam devoradas. E, gente, uma brincadeira super normal, né? Uma coisa ali que as crianças saem correndo, né? Ah, meu Deus, ele vai me pegar, não sei o quê. Só que isso teve um efeito muito estranho no Issei. Ele sentia algo que não conseguia explicar quando era colocado dentro do caldeirão. Esse sentimento de estar prestes a ser devorado era um terror misturado com uma empolgação. E ele meio que se fixou nesse sentimento. A ideia de pessoas serem devoradas era muito fascinante para ele. Ele começou a procurar apenas livros que tratavam desse assunto, de vítimas sendo caçadas por monstros ou dragões que queriam devorá-los. O conto de fadas favorito dele era João e Maria. Ele lia toda semana, ficava repetindo várias vezes a descrição das bruxas, engordando as crianças com vários doces e guloseimas para depois devorá-los. E ele passava noites deitado pensando nesses trechos, gostava de se imaginar como uma vítima, como um garoto sequestrado dentro de um caldeirão prestes a ser devorado pelo gigante. O Issei sentia algo que ele chamava de sensação tórrida. Provavelmente era o começo de uma excitação sexual. E ao longo dos anos, isso foi se intensificando. Quando ele estava já entrando na puberdade, teve um dia que ele estava na escola e reparou nas coxas de um colega da escola, de um garoto. O Issei ficou obcecado com as coxas do menino, ficou ali olhando um tempão, e foi nesse momento que ele teve a sua primeira ereção. Esse tema do sexo era um tabu na casa, os pais nunca tinham falado sobre isso com ele, nem pronunciavam essa palavra. Então, quando o Issei teve essa ereção, ele achou que tinha algo errado, que ele estava doente, sei lá. Quando ele chegou em casa sozinho, ele foi tentar se tocar e foi aprendendo sozinho ali a mexer nas suas partes íntimas e, enfim, a gostar disso. Mas por não ter uma boa comunicação sobre isso com os pais, ele não sabia o que era certo ou não. Ele não sabia lidar com os estímulos, as vontades dele. E aí ele fez uma coisa terrível, ele colocou o cachorro da família para lambê-lo lá nas partes e tal. No início dos anos 60, quando ele estava com 12 anos, o Issei deixou de lado os contos de fada e livros de fantasia e começou a se interessar mais por grandes clássicos da literatura. Ele era bem intelectual, ele leu Guerra e Paz, que é um livro super maduro e complexo, e ele conseguia absorver bem a trama. Mas o que mais interessava ele em literatura não era necessariamente os temas das obras em si, mas que ele gostava muito de ler sobre personagens femininas, de um jeito mais sexual mesmo. Ele preferia livros nos quais os autores descreviam mulheres graciosas, bonitas, de pele pálida e cabelos esvoaçantes. A figura feminina era muito uma fantasia para ele, porque ele não tinha amigas, ele não tinha nenhuma crush, né? Ninguém que ele fosse afim. Era algo muito idealizado na sua cabeça, então ele lia nos livros. Ele também se interessou muito nas obras do pintor Auguste Renoir, que era impressionista. Então, obras assim, sem cores muito pesadas, né? As mulheres do Renoir são delicadas, usam vestidos, aqueles cabelos arrumados. O Issei considerava que elas tinham cor de pêssego. Ele tinha uma certa atração por esse aspecto limpo, pela pureza das mulheres. Era algo que estimulava ele sexualmente. Aos poucos, o Issei começou a relacionar essa atração física com uma sensação de apetite mesmo, algo que lembrava comida, como ele sentia quando era criança. Para ele, a atração sexual foi ficando diretamente conectada com a vontade de devorar a pessoa, literalmente.
Ele assistia muitos filmes com a Grace Kelly. Ele adorava quando ela usava vestidos decotados e conseguia ver mais dos seios, sabe? Bem volumosos, assim. A primeira ejaculação que ele teve foi pensando nela. Nas suas fantasias sexuais, Issei acariciava essas mulheres lindas e depois as devorava. Ele queria que elas se tornassem parte dele através do consumo. Ele tinha muita consciência de que tinha um corpo mais magro e pequeno, então ele se empolgava com essa fantasia dele sendo um menino magrinho, conseguir devorar mulheres voluptuosas, sabe, cheias de carne, enfim. Ele tinha uma preferência específica por mulheres caucasianas. Ele as chamava de deusas ocidentais. Ele não se atraía muito por mulheres asiáticas no geral. Quando ele foi se tornando adolescente, essas fantasias se intensificaram. Ele dizia que ia dormir cedo e passava a noite toda se tocando várias vezes. Só que essas fantasias foram evoluindo para um aspecto mais violento. Além do canibalismo, ele se imaginava matando seus objetos de desejo. Uma fantasia muito comum dele era a de observar uma mulher tomando banho sem permissão e depois asfixiá-la com o seu cinto para então violá-la. E com o tempo, o Issei não conseguia mais se excitar apenas com a imagem de uma mulher bonita nua. Não, ele precisava de algo violento. Na cabeça dele, sexo, violência e canibalismo tinham se tornado uma tríade. Um só seria prazeroso se os outros dois também estivessem presentes. Agora imagina uma pessoa chegar com uma proposta de investimento em um monte de avestruz. Todo o esquema de pirâmide é igual, mas esse tinha plumas, penas e até cílio postiço. Tá chegando mais um podcast da Rádio Novelo e eu já tô doida pra ouvir. Sim, é da mesma produtora de Praia dos Ossos. O trabalho da Rádio Novelo realmente é incrível. E dessa vez eles desvendam uma história inacreditável. Nos anos 2000, aconteceu uma febre de investir em avestruzes, com a promessa de aproveitar a carne, os ovos, o couro, as penas e até as unhas. Por exemplo, as penas servem para figurinos, as unhas para bijuterias. E esse hype todo foi principalmente criado por um empresário paulista, o Gerson Maciel, o rei do avestruz. Ele prometia lucros surreais com a sua empresa Avestruz Master. Mas claro que isso deu muito errado. Eu nem sabia que eu precisava de um true crime de avestruz. Avestruz Master é uma série da Rádio Novelo disponível no Spotify, YouTube e todos os tocadores de áudio. Em 1964, quando Issei tinha 15 anos, ele resolveu conversar com alguém sobre suas fantasias sexuais. Ele sentia que tinha algo errado com ele, percebia que os seus pensamentos não eram comuns. Então ele conseguiu um número de um psiquiatra e ligou. Quando o cara atendeu, o Issei explicou que precisava de ajuda, que ele pensava muito em sexo e morte. E aí o psiquiatra falou que poderia ajudá-lo sim, que eles poderiam marcar uma consulta, para conversar presencialmente sobre o que estava acontecendo, porque por telefone não tinha como. Mas o Issei ficou com muita vergonha, ele não queria ficar cara a cara com ninguém para falar sobre isso. Então ele simplesmente desligou o telefone e não se consultou com ninguém. Depois de mais um tempo pensando nisso, ele resolveu desabafar com o Jun, com o seu irmão. Ele contou das fantasias, que pensava muito em mulheres brancas, que ele queria consumi-las. Mas o Jun achou que era palhaçada, que ele tava tirando sarro dele, tentando pregar uma peça. E ele agiu tipo, tá bom, Issei, beleza, sabe? Não deu muita moral. E aí o Issei desistiu de conversar com alguém. A família deles era bem carinhosa, assim, em geral, mas eles não desabafavam muito uns com os outros. Acho que também no Japão, naquela época, eles são muito… E a sexualidade é um tabu, falar sobre Sim. isso pra adolescentes, Isso aqui é o que ele anos… tá com 12 anos. 60, Comecinho dos anos 60. No Japão, que são super, eles nem se encostam uns nos outros praticamente. Eles são muito… respeitosos, Tem toda uma questão… Você já viu Love is Blind, do Japão?
Já. É muito interessante, porque é uma Sim. outra dinâmica, assim. A mulher tá morando com o cara, odiando ele, mas… Oi, tudo bem? Boa noite, aqui está a sua janta. Ah, que legal, que bom, como foi seu dia? Tipo, eles não tem nem tanta briga, assim, porque é muito difícil pra eles, e enfim. Então, fico imaginando que era muito difícil essa conversa ali, um espaço pra ele poder falar sobre isso, né? Então, o Issei achou que não podia falar com os pais, não podia falar com um psiquiatra, não podia falar com o irmão. Ele tinha medo de ficar com vergonha, né? Era complicado. E como ele também não tinha amigos, ele não tinha ninguém pra falar. E aí acabou ficando por isso mesmo. A adolescência dele foi passando e ele continuou a ter suas fantasias. Ele até tentou parar de ter esses pensamentos, tentou pensar em outras coisas, mas nada deu certo. Até que ele decidiu que não tinha muito o que fazer, achou que aquelas fantasias eram parte de quem ele era e que não daria pra mudar. E ele sonhava com um dia que ele encontraria uma das suas deusas ocidentais e a sujeitaria aos seus desejos sexuais. Ele achava que talvez assim essa vontade passasse. No fim dos anos 60, o Issei se formou no colégio e foi estudar literatura na Universidade Wokou. Sempre foi o assunto que ele mais amou, né? E aí, em 1970, aos 21, ele continuava sendo um rapaz mais baixinho, magrinho. Inclusive, ele mesmo achava que esse era o motivo dele se atrair por mulheres ocidentais. Porque, de acordo com ele, elas eram mais altas, encorpadas. Ele gostava de alguém diferente dele, né? E aí, um dia, ele viu uma jovem mulher alemã andando na rua e ficou obcecado com ela. Ela era loira, tava com uma saia e ele conseguia ver um pouco da perna dela ali, das coxas, se movendo, e ele ficou obcecado. Ele teve uma vontade enorme de experimentá-la. Ele seguiu a mulher, descobriu onde ela morava e ficou lá observando ela dentro de casa, o próprio Joe Do-Yu. Ele nem sabia o nome dela, mas ele ficou, assim, obcecado, né? Ele começou a stalkeá-la, toda noite ele ia na rua dela e observava pelas janelas. E ele percebeu que, nas noites mais quentes, ela deixava a janela aberta. Até que um dia, ele cedeu aos impulsos e decidiu invadir a casa da mulher. Ele esperou uma noite que a janela estivesse aberta e ele entrou bem tarde para que ela já estivesse dormindo. E ele levou um guarda-chuva para atingir ela, tipo, para ela desmaiar, se fosse necessário. E depois que entrasse, a ideia era ir na cozinha, pegar uma faca e cortar o bumbum dela para consumir. A mulher estava dormindo nua quando o Issei entrou pela janela. Mas quando ela se aproximou, os passos dele fizeram ela acordar. E quando ela viu que tinha um homem na sua casa, ela começou a gritar desesperada. Ele tentou fugir, mas acabou sendo pego pela polícia. Foi tudo muito rápido, a gente não sabe os detalhes. Talvez alguns vizinhos foram lá ajudar, né, a segurá-lo para a polícia chegar. O fato é que ele foi pego e foi levado para um interrogatório na delegacia. O Issei tentou fazer parecer que era um mal-entendido, que ele tinha entrado na casa errada, mas não colou. Em algum momento, ele falou das tendências canibais para os policiais, gente. Ele chegou a contar, mas eles acharam que ele era um estuprador comum e mesmo assim ele foi liberado. Isso foi para a ficha dele, mas ele seguiu a vida, né? Saiu. No dia seguinte, ele marcou uma consulta com um novo psiquiatra e contou tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Então, é super interessante esse caso pra gente ver que ele sabia que esse desejo dele, essas coisas eram estranhas, e ele estava tentando, de alguma forma, contar pra alguém, né, alguma ajuda. Então ele confessou sobre essa vontade de consumir carne humana, algo que ele não conseguia entender, né, por quê e tal. Só que o psiquiatra, gente, ao invés de tentar ajudá-lo, ir na raiz do problema, encaminhar ele para outra pessoa, sei lá, o cara ficou com nojo, disse que o Issei tinha ultrapassado os limites éticos e que ele era um perigo para a sociedade. Aí o Issei simplesmente foi embora. Não sabemos como nem porquê, mas a acusação contra o Issei acabou não indo pra frente. Foi tudo arquivado e ele ficou livre novamente. E uma hipótese que a gente pode pensar é que, como a família dele tinha dinheiro, era poderosa, talvez eles, sei lá, cometeram algum tipo de suborno. Mas isso aqui é só uma hipótese nossa, assim. De fato, a gente não tem nada… a gente não sabe por que isso não foi pra frente. O que a gente sabe é que o Issei seguiu a vida normalmente. Ele continuou pensando em abusar e consumir carne de mulheres, mas ele decidiu que ele ia fazer isso quando fosse a hora certa, de um jeito que ele não pudesse ser pego. Nesse meio tempo, nos seus 20 e poucos anos, ele continuou estudando e fez um mestrado de literatura shakespeariana na Universidade Kwansei Gakuin, que é bem renomada lá no Japão.
Ele era muito respeitado na área acadêmica, era considerado um homem sensível, inteligente. Ninguém desconfiava de nada, né, em relação a ele. E essa jornada estudantil levou ele para um novo destino, para Paris. Esses dias, amiga, eu tava com uma cólica terrível. E aí a minha gatinha Zelda deitou exatamente onde tava doendo. Isso também acontece com você? Sim, nossa, uma vez o antigo gato do meu marido, né, o Batatinha… Meu marido não é o Batatinha, né, o Não, Beto. o antigo marido, é o antigo gato. O antigo gato do Beto, o Batatinha, parece que ele sabia. Teve um dia que eu tava triste e ele ficou a tarde inteira grudado comigo. Sério, eu fico chocada, né, com a sensibilidade que os animais têm. E existem vários estudos que dizem que eles conseguem perceber a nossa dor pelas formas como a gente se mexe, ou pela temperatura do nosso corpo, pelo cheiro. Ai, gente, eles sempre tão pertinho, né? Eu nem consigo mais imaginar minha vida sem meus bichos, assim, aquela confusão que é. E é por isso que a gente tem que cuidar muito bem deles, né? Sim, a gente tem que ficar de olho na saúde deles também. Então, assim, bora aproveitar que a Pet Love tem muitos planos de saúde pro nosso pet. Sim, o maior plano de saúde pet do Brasil, hein? São 5 opções de planos para você escolher. Após a microchipagem, você já tem acesso a vacinas e consultas. Sim, gente, eu microchipei os meninos e na mesma hora, no dia, o Mikkel tava com o rabo xoxo, parecia rabo de cavalo, assim, tava pra baixo. A gente microchipou e no mesmo dia ele já fez, na mesma hora ele já fez a consulta. E dá pra organizar tudo pelo app ou pelo site, é bem facinho. Aproveita aí, o nosso cupom ele dá 50% de desconto na primeira mensalidade. Modus Operandi 50. Acesse o site agora e garanta benefícios exclusivos para cuidar da saúde do seu pet com muito mais facilidade e economia. Plano de saúde Pet Love. Se tem pet, tem que ter. Em 1977, Issei Sagawa se mudou para Paris para estudar literatura comparada na Faculdade de Sorbonne. Para quem não sabe, literatura comparada é um ramo da literatura que estuda obras de países e estilos diferentes e compara para entender semelhanças e diferenças culturais. Eu mesma nem sabia o que era isso, achei super legal. Chique. Algumas fontes dizem que ele estava indo fazer um PhD, mas nas próprias palavras dele, ele fala que era pós-graduação, pode ser um doutorado, pode ser uma especialização. Às vezes algumas coisas se perdem na tradução ali também. E aí ele pegou o avião lá no dia 26 de abril, bem no dia do seu aniversário de 28 anos, e a família toda foi com ele no aeroporto. A Tommy, a mãe dele, não queria ficar longe do filho, ela estava muito mal com essa partida dele, ela ficou com a cabeça para baixo o tempo todo, ficou muito triste. Só que em Paris, o Issei podia começar do zero. Ele era um cara já com 28 anos agora, adulto, independente, inteligente, e ele foi morar sozinho num flat alugado. Academicamente, o Issei se adaptou muito bem na universidade. A Sorbonne era considerado um refúgio cultural para os brilhantes e jovens. Então, pela primeira vez, ele sentiu que ele ia interagir com pessoas tão inteligentes quanto ele. Mas ele continuava com dificuldade de fazer amigos. Ele não tinha habilidades sociais e era considerado estranho por alguns estudantes, porque ele ficava encarando muito as pessoas e tal. E o que acontece é que ele deu uma pirada também por estar num local cheio de mulheres ocidentais. O tempo inteiro ele via todo tipo de mulher francesa, americana ou de outras partes da Europa. Essas deusas brancas, né, como ele chamava. E ele não conseguia se concentrar, ele ficava encarando, desejando. Os instintos iam crescendo cada vez mais. E ele tentava reprimir, né, esses instintos canibais. Até que em 79, 2 anos depois, aconteceu algo que mudou sua percepção. Uma das musas do Issei era a atriz estadunidense Jean Seberg, que ficou muito conhecida no filme Acossado, do Godard, que é um clássico do cinema, um expoente aí da Nouvelle Vague francesa. E a Jean era uma das atrizes que o Issei gostava de assistir e se imaginar consumindo. A Jean teve uma vida muito complicada. Ela era bem ativa nos movimentos progressistas dos Estados Unidos, principalmente a favor dos direitos civis das pessoas negras. E por causa disso, ela foi perseguida pelo FBI e foi vítima de difamação. Inventaram várias histórias falsas sobre ela na mídia, até que ela resolveu se mudar para Paris.
Ela teve vários problemas psicológicos, perdeu uma filha recém-nascida, teve casamentos conturbados. Em agosto de 79, a Jean estava morando em Paris e ela tirou a própria vida no seu carro. Ela tinha só 40 anos. E a notícia repercutiu bastante lá na França e também no resto do mundo. E onde ela tinha morrido era bem próximo onde o Issei morava. E ele interpretou isso como um tipo de sinal porque a Jean tinha sido encontrada nua. Ele teve várias fantasias e ficava pensando em roubar o corpo dela, em consumi-lo. E foi quando isso aconteceu que ele decidiu que ele não podia mais esperar. Que a morte dela tinha sido um sinal para ele cometer canibalismo pela primeira vez. Era 1980, Issei estava com 31 anos e ainda morando lá em Paris. Ele botou na cabeça que ele precisava matar e consumir uma mulher a qualquer custo. Ele achava que se fizesse isso uma única vez, seria o suficiente para apaziguar esse desejo doentio. Ele realmente acreditava que assim ele ia tirar isso do sistema, que ele poderia ter uma vida comum depois disso. O plano dele então era achar uma mulher, levá-la ao seu flat e esfaqueá-la até a morte. O Issei pensou em atrair uma mulher em situação de prostituição, porque seria mais fácil de convencer, né? Ele ia falar, vamos fazer um programa lá em casa e tal. Então ele fez isso, escolheu uma moça loira e levou lá pro flat. Os dois, né, se relacionaram lá e quando ela foi tomar banho, ele se preparou. Ele foi pegar uma faca. Mas aí, quando chegou no banheiro e ele observou ela no chuveiro, ele chegou na conclusão de que ele não ia conseguir, que ele não tinha coragem de matá-la. E ela foi embora sem saber que tinha corrido sequer o risco de ser morta. Ele fez isso mais algumas vezes, levou outras mulheres para o flat, mas ele nunca conseguia cometer o crime. E ele resolveu desistir de tudo isso. E ele estava bem chateado e resolveu passar um tempo no Japão com a família, porque fazia muito tempo que ele não ia lá. Ele passou uns 4 meses no Japão. Provavelmente ele estava naquela fase que você fica meio livre para fazer a pesquisa acadêmica e tal, e não precisa ir para a faculdade toda hora, né? Porque ele não estava de férias nem nada. Mas assim que ele voltou para Paris, ele conheceu uma pessoa que mudaria tudo. O nome dela era René Harteveld. A René tinha 25 anos e era holandesa. Assim como o Issei, ela tinha ido para Paris para estudar literatura e eles eram colegas lá na Sorbonne. O Issei a conheceu na fase já final do curso, era 81, ele estava com 32 anos. Provavelmente eles só tiveram aulas em comum nesse período, né? Tem muitas faculdades que é assim, né? Você não fica com a mesma turma o tempo todo. A René era magra, branca e tinha um cabelo castanho, usava uma franja. E quando ele a viu, ele achou que ela era a mulher mais linda do mundo, ele ficou boquiaberto. Ele já tinha o costume de encarar muitas pessoas, então, para ela não perceber que ele estava encarando, ele fez um desenho dela para ficar olhando para a imagem ao invés de ficar encarando a mulher, gente. A René era considerada uma estudante super inteligente, charmosa. Ela era realmente um destaque nas aulas, admirada pelos colegas. Ela fazia perguntas super eloquentes. Ela era bem nerd, assim, né? E o Issei percebeu que ela era bem reservada. Ela não era antipática nem nada, mas ela também não ficava ali batendo papo depois da aula e tal. Aos poucos, ele tentou se aproximar dela. O primeiro contato significativo aconteceu numa tarde no metrô. Ele encontrou a René lá sozinha, né, esperando o metrô. Ele se sentou do lado dela e ela o reconheceu da aula de literatura. Ele foi puxando conversa pelos interesses em comum que eles tinham, né, livros, e começaram a se aproximar aos poucos. Um dia depois da aula, a galera da sala quis se juntar para almoçar juntos num restaurante grego. O Issei era bem antissocial, ele não tinha amizade com todo mundo. Mas como a René foi, ele decidiu ir também. O almoço foi bem tranquilo, embora ele não tenha falado muito. Quando a galera estava comentando sobre culinárias de diferentes países, ele viu uma chance e tentou se enturmar. Ele chamou os colegas para irem jantar no seu flat algum dia, né? Ele era do Japão, então ele falou, vou preparar um prato tradicional japonês para vocês e tal. Não com essa empolgação, provavelmente, né? Mas quando chegou o dia do jantar, a René foi a única que apareceu. Não foi combinado isso, né? Eles não sabiam que só iria ela, mas os outros estudantes achavam o Issei meio estranho, não tinham muito interesse em realmente ir de verdade. Mas a René tinha achado ele legal, sei lá, e ela acabou que foi.
Ele ficou muito surpreso que só estavam os dois ali sozinhos, né? Então eles jantaram, bateram papo sobre as coisas, né, que eles gostavam, sobre literatura, músicas. Obviamente, ele tinha muitas fantasias sobre ela. Ele queria que fosse ela a mulher que ele iria realizar esses desejos. E ele até pensou em colocar o plano em prática ali, naquela noite, e matá-la. Mas ele achou melhor não, porque ele foi pego de surpresa. Ele não sabia que ela iria sozinha, né? Então ele não tinha se preparado para fazer isso naquela noite. Então ele precisava que ela voltasse no seu apartamento outro dia, de alguma forma. E aí ele pediu para René contar um pouco mais sobre ela. E ela revelou que ela falava fluentemente inglês, francês e alemão. E holandês, né? Óbvio que é o idioma materno dela. E disse também que estava com dificuldades financeiras, que não estava sobrando muita grana ali para se manter na França. Então o Issei usou isso para atraí-la. Ele disse que tinha interesse em aprender alemão, que ele tinha que ler uma poesia alemã para uma disciplina da faculdade e que ele precisava de ajuda. E ele ofereceu uma grana para ela em troca de algumas aulas particulares. A René aceitou e eles marcaram de novo no flat dele dali a alguns dias. Mas não deu certo. Eles chegaram a ter 2 aulas e o Issei simplesmente não tinha coragem de matá-la. Numa dessas, ele deixou um rifle calibre 22 escondido. Ele chegou a pegar o rifle e ir em direção à sala. Mas na hora ele não teve coragem, guardou a arma e a René foi embora sem nem saber o que poderia ter acontecido com ela. No dia a dia, ele se tocava pensando nela e imaginava ele matando-a e consumindo sua carne. Ele ficava morrendo de raiva por não conseguir completar o plano, até que ele decidiu que no próximo encontro ele executaria essa vontade. Era 11 de junho de 81, uma quinta-feira. Eles marcaram mais uma aula no flat dele e ela chegou normalmente. Os dois conversaram, ele escolheu um poema que ele queria ler na aula e pediu ajuda para aprender a pronúncia. Enquanto a René dava uma olhada no texto, o Issei se levantou e saiu da sala, pegou o rifle que estava guardado e voltou. E eles continuaram conversando, assim. Então, como ela estava olhando para o poema, ela não viu que ele se aproximava por trás com uma arma. E assim, num piscar de olhos, ele tomou coragem e atirou na René na parte de trás do pescoço. Ela caiu no tapete junto com a cadeira que ela estava sentada e morreu na hora. Foi muito rápido, o tapete ficou bem sujo de sangue. O Issei pegou uma toalha e colocou embaixo da cabeça dela para impedir o sangue de espalhar. E ele ficou tão nervoso quando ele viu o que tinha feito que ele chegou a desmaiar. Ele só acordou um tempo depois. Aí quando ele acordou, ele decidiu que iria consumi-la, né? Era todo o desejo dele. E ele já tinha planejado começar pela nádega direita, porque a esquerda ficava mais perto do coração e ele achou que poderia sair mais sangue. E aí ele foi e mordeu, com os dentes assim, sem nada, mas ele não conseguiu perfurar e acabou até machucando a mandíbula. Então ele se levantou, foi lá pegar uma faca na cozinha, mas ele não conseguia cortar, ele não conseguia desmembrar o corpo. Então ele saiu do flat, deixou o cadáver lá, foi ao mercado, comprou uma faca mais afiada, voltou e aí sim começou. O Issei consumiu parte da René ali mesmo, mas também cortou alguns pedaços para guardar para depois, tipo a carne das coxas, ele guardou na geladeira. Enquanto cometia canibalismo, o Issei ficou sexualmente excitado e praticou necrofilia com o corpo da René. Ele tirou várias fotos dela, depois foi ao banheiro e desmembrou o corpo com a faca que ele tinha comprado. Ele tinha aprendido a desmembrar um corpo porque uma vez ele foi num cruzeiro pela Grécia e ele fez amizade com o açougueiro e com a esposa dele. E eles ficaram horas juntos, jantando, e o açougueiro tinha ensinado ele a cortar carne. Talvez eles comeram algum animal no jantar, e o açougueiro demonstrou, enfim, a gente não sabe exatamente quando que aconteceu, mas o Issei disse que tinha sido após a graduação dele. Então, isso talvez teria acontecido uns anos antes dele ir para Paris. Enfim, ele desmembrou o corpo e percebeu que estava se sentindo frustrado. Não tinha sido do jeito que ele queria. Ele tinha se decepcionado com os seios da René. Ele achava que não eram tão fartos como ele imaginava que seria, tanto que ele nem chegou a consumi-los. Ele tinha passado décadas sonhando com aquele momento, mas a realidade não correspondeu à expectativa. Ele passou o resto da noite desmembrando o corpo e refletindo sobre muitas coisas, menos no fato dele ter matado uma mulher inocente. O
crime aconteceu em junho, ou seja, era verão na Europa. Naquele ano especificamente estava fazendo um calor enorme em Paris e o Issei ficou com medo do cadáver começar a feder. A gente não sabe o que ele fez com as roupas da Renée, mas ele guardou só as calças, como uma forma de lembrança pelo crime, né? Como a gente chama, um troféu. Quanto ao corpo, ele guardou as partes desmembradas em 2 malas grandes de viagem que ele já tinha comprado e depois ficou pensando ali num lugar para ele se desfazer do corpo. Até que ele pensou no Bosque de Bolonha, o Bois de Boulogne, um parque muito famoso lá de Paris, uma das principais áreas verdes da cidade. É enorme, assim, ele é 2,5 vezes maior que o Central Park, para se ter ideia. Coisa que os franceses devem se gabar muito, né? Porque tem essa coisa, né, da França contra os americanos, tem American. E, enfim, esse bosque ficava muito próximo da faculdade deles, então era uma área que o Issei conhecia bem, tinha um lago bem extenso lá, então ele falou, eu vou desovar as malas ali naquele lago mesmo. Na noite de 13 de junho, 2 dias depois do crime, o Issei entrou num táxi com as 2 malas. O taxista carregou as malas e ficou chocado. Disse que estavam muito pesadas e tal. E ele ainda brincou perguntando, você escondeu um corpo aqui? E, gente, parece que a gente tá mentindo isso, né? Mas assim, ele falou isso. Realmente o taxista perguntou isso. E o Issei respondeu que eram apenas livros e seguiram a viagem. Quando chegou no parque, o Issei percebeu que ele tinha esquecido de um detalhe muito importante. No verão europeu, o sol se põe bem tarde. Era 8 da noite, mas estava muito claro. O parque estava cheio de gente pegando sol, curtindo o ar livre. Tava todo mundo com roupa fresca, com óculos de sol. E aí, quando olharam pra ele, o cara tava todo coberto, com calça e camisa de manga longa, segurando 2 malas de viagem. Tipo assim, chamando muita atenção, né? E aí ele não sabia o que fazer, ele achou que não dava mais pra mudar de ideia. E aí ele ficou andando pelo parque, procurando uma área mais vazia, que ninguém o visse. Ele tava super cansado, né? Depois de tudo que ele já tinha feito, ele tava ali arrastando essas malas, era pesado. Até que ele chegou numa área mais reservada e começou a empurrar uma das malas pela encosta do lago, assim. Só aí que o sol começou a se pôr e ele se distraiu um pouco, deu uma brisada, assim. Ficou ali meio relaxando, sei lá. Eis que ele ouviu um grito. Tinha um homem perto dele, abrindo o zíper da segunda mala. Tipo, uma mala tava mais perto dele, a outra mala tava meio ali de lado enquanto ele tava empurrando a outra. O cara olhou pra ele e perguntou se essa mala era dele. E no impulso, o Issei falou não. O cara abriu a mala, tipo, terminou de abrir o zíper e viu um lençol coberto de sangue. E na ponta, assim, ele conseguia ver um pé. E nessa hora, o cara virou pra uma mulher e gritou assassino. E essa mulher, pra quem ele tinha gritado, era a esposa dele. Eles tinham visto o Issei com as malas, tinham achado estranho. Aí a mulher ficou longe enquanto o homem se aproximou pra ver o que estava acontecendo. Muito corajoso, né? Imagina. Nossa, muito, assim, chocante, né? De fazer tudo ali e tal. E aí, quando o homem gritou isso pra esposa, o Issei saiu andando rápido de lá e depois ele correu do parque. E desesperado, o Issei xingou assim o caminho inteiro de volta para casa, se perguntando quando seria pego. Enquanto isso, o casal ligou para a polícia e contou o que tinha acontecido. Os policiais foram até o bosque e apreenderam as malas que ele largou para trás, que continham o corpo da Renée. O casal deu a descrição certinha assim do Issei para eles. Era um homem asiático, magro, baixinho, e até descreveram uma coisa meio engraçada assim, que ele tinha uma cabeça um pouco grande para o seu corpo. O cadáver foi levado para o necrotério, onde eles fizeram a autópsia, e logo viram que tinha um ferimento de bala na nuca da Renée. Então já confirmaram que aquela deveria ser a causa da morte. E repararam que tinham partes do corpo faltando. Tinham fatias grossas das nádegas e das coxas faltando, além da ponta do nariz. Enquanto isso, a polícia começou a busca imediatamente. O que não foi super difícil, né, gente? O cara tava ali dando sopa no meio do parque. E aí eles ligaram para as companhias, né, de táxi para buscar um homem baixinho, asiático, que tinha ido de táxi até o bosque. E depois de uns dias de verificação no sistema, um motorista de táxi se apresentou na delegacia e disse que se lembrou de ter transportado um homem asiático até o bosque. Ele mencionou as malas pesadas que o passageiro carregava e aí a polícia soube que ele estava falando ali do Issei. Pegaram lá no registro onde o taxista tinha buscado ele. E assim conseguiram o endereço do prédio onde o Issei morava. E depois disso foi fácil descobrir e identificar em qual flat dali morava ele, né? Ele morava no 2º andar.
O Issei passou esses dias completamente paranoico, ele não saía do flat por nada, ele sabia que a polícia ia aparecer a qualquer momento e ele não ia ter o que fazer. Ele sentia que realmente ele tinha cruzado a linha, que agora ele precisava pagar. Quando os policiais acharam o prédio dele, já tinha 4 dias que ele tinha tentado se livrar do corpo. Os agentes estavam bem cautelosos, porque sabiam que o suspeito tinha uma arma, né? Era capaz de mutilação. Então eles estavam preparados para algo bem violento. Aí quando eles subiram e tocaram a campainha, o Issei abriu a porta na maior calma do mundo. Ele sabia que a polícia ia chegar, na verdade, ele achou até que a polícia demorou muito. Os policiais acharam o Issei bem educado. Ele abriu a porta, convidou eles para entrar, sentou e confessou o crime. E foi super detalhista. Ele explicou quem era René, como ele tinha atraído ela pro flat. Disse que tinha essas fantasias desde jovem, que ele queria realizá-las uma única vez, para então resolver essa questão de uma vez por todas. E depois não cometer mais nenhum crime, enfim, ele explicou tudo que a gente já disse. Obviamente, os policiais o prenderam, né, e ficaram muito impressionados, porque ele falava tudo isso, assim, de uma forma muito lúcida, muito tranquila, para uma coisa muito assustadora, né, para uma coisa muito pesada que ele estava falando. E os policiais também encontraram na geladeira partes do corpo da René, que, né, segundo o Issei, ele ainda pretendia consumir. Ele passou por um interrogatório e repetiu sua história de como cometeu o crime. Os policiais perceberam que ele era bem fluente em francês, para uma pessoa que morava em Paris há pouco tempo, né? Ele conseguia dar respostas super longas, não se confundia com nada. Ele foi preso e enviado para um centro psiquiátrico, onde ele passou por uma análise para entender o quanto ele tinha noção da realidade, se ele estava no controle de si quando cometeu o crime. Ele foi interrogado por 3 psiquiatras que foram bem genéricos nas suas afirmações. Diziam que ele tinha questões mentais, mas ninguém conseguia dizer o quê. Não tinha diagnóstico. Na justiça, o caso do Issei ficou nas mãos do Louis Bruguier, que era um juiz de instrução. Aqui no Brasil, a gente não tem esse cargo, mas na França eles têm essa função, que é a pessoa responsável por representar o Ministério Público e monitorar a investigação. O juiz de instrução, ele autoriza buscas e apreensões, interceptações telefônicas e prisões preventivas. Ele cria um dossiê com as informações relevantes para o caso e garante que está tudo sendo feito na legalidade. E o mais importante, é o juiz de instrução que decide se um caso será arquivado ou se vai prosseguir para julgamento. Indo para julgamento, aí sim que entra um juiz de julgamento, que é o que a gente já está acostumado. Então, antes de tudo, o juiz Louis queria coletar informações, entender a fundo qual era a história do Issei. Ao ser designado a esse processo, a primeira coisa que ele fez foi comprar um voo para o Japão e conhecer a família Sagawa. Ele queria entender onde o Issei tinha crescido e se o seu contexto familiar tinha influenciado nos crimes que ele viria a cometer já adulto. Ele conversou com psiquiatras que o Issei tinha tido ao longo da vida. Ele tinha ficado com cada um por pouquíssimas sessões, então nunca tinha dado tempo dos profissionais entenderem qual diagnóstico, né, o Issei poderia ter. Enquanto isso, o pai do Issei, o Akira, fez o caminho reverso. Ele foi para a França e contratou o melhor advogado que ele achou para defender o filho. Lembrando que ele era super rico, né? A gente não encontrou muita informação sobre como foi a reação da família aos crimes dele, mas a gente sabe que todos ficaram do lado dele, continuaram o apoiando. A mãe dele ficou tão mexida que ela chegou a desmaiar também, foi citado isso. O caso do Issei foi extremamente divulgado na mídia, né, gente? Um caso muito único, principalmente na França, onde o crime aconteceu. Foi muito abordado na Europa como um todo, no Japão também. Os jornais o chamaram de o canibal de Kobe, que era a cidade natal dele. E não era um crime comum, né? Então causou muita comoção e, infelizmente, também muita xenofobia. Uma galera mais conservadora falou: ah lá, tá vendo o que acontece quando a gente deixa pessoas de outros países vir na França, não sei o quê. E para piorar, os legistas tinham tirado fotos das partes do corpo da René, porque era um procedimento padrão, né? Até para constar em documentos oficiais. Mas essas fotos confidenciais, de algum jeito, foram parar na mão dos jornalistas franceses. Alguém deveria ter algum contato no necrotério, sei lá. Fato é que essas imagens super pesadas começaram a ser veiculadas para o grande público. Fotos, gente, que as pessoas não deveriam ter acesso. E as pessoas ficaram muito impressionadas. Ver um cadáver por si só já é tenso. Imagina um cadáver mutilado, com partes faltando porque alguém cortou para comer. E é muito pesado, né?
Isso acontece várias vezes, de ter algum crime e aí viralizar no WhatsApp, em grupos, né? É Vídeos horrível. e fotos. E assim, é um absurdo, gente. Isso é um absurdo, porque são coisas que, além de machucar muito a família das vítimas, né? De muitas É um vezes. desrespeito, É um né? desrespeito, sabe? Assusta as pessoas. Tipo, eu já vi, sem querer, várias imagens desse tipo, muitos anos atrás. Às vezes entrando em sites que eu nem sabe, que eu achava que era alguma Sim. coisa. E eu odeio imagens desse tipo. Eu sei que a gente fala de true crime, né? A gente fala do nosso site. Mas assim, tudo que a gente posta no nosso site é sempre com essa responsabilidade, sabe? A gente nunca coloca Com esse essas cuidado. A gente imagens nunca coloca fortes. imagens fortes Ou sabe, desrespeitosas. desrespeitosa, nem nada do tipo. A gente tem todo esse cuidado e essa preocupação, porque isso assusta, sabe? São imagens que as pessoas não. E a gente não precisa ver isso, né? Exatamente. Então, foi uma coisa que viralizou muito, né? As pessoas começaram a mostrar muito. E aí, desde cedo, começou a rolar muitos pedidos para que ele fosse condenado, que desse uma prisão perpétua ou uma pena de morte para ele. E o Issei estava um pouco protegido dessa repercussão. Ele estava confinado lá no centro psiquiátrico, né, para criminosos. Então a mídia não conseguia acessá-lo. Mas eles estavam ali fazendo uma pressão enorme no juiz, no Lowe's, para ele adiantar a coleta de provas e mandar o Issei para julgamento logo. Só que ele não estava certo ainda se queria que houvesse um julgamento. Na cabeça dele, era impossível uma pessoa cometer um crime tão hediondo só porque teve vontade. O Issei tinha que ter alguma questão, algum distúrbio psicológico na cabeça dele. Inclusive, o juiz acreditava que ele tinha demência avançada, que isso poderia ser umas causas do crime. Mas assim, fontes, né, cabeça dele. Nenhum psiquiatra, ninguém chegou a um diagnóstico. Eu acho que toda essa questão desse caso é porque simplesmente ele parecia são. Então as pessoas não conseguiam definir. Compreender, né? Porque realmente é uma coisa muito… É um ato muito brutal, muito grotesco. E é muito doido, porque a gente aceita, entre aspas, uma pessoa matar alguém. Tipo, eu tinha inveja da Carol e aí eu matei ela, eu atropelei ela. Mas o matar, o consumir a carne e tal, eles colocam num lugar… Bom, óbvio… O desmembramento, o né? desmembramento. É óbvio que é muito mais assustador e tal. Mas eu digo assim, de como a gente aceita muito fácil matar o outro, mas quando a gente olha para essas outras coisas, a gente fala, não tem como fazer isso. Não é tem que ter normal, algum né? problema, não é? E realmente não é normal e nem deveria acontecer. Mas, a gente já fez inúmeros episódios aqui que a gente fala. Pode ser que tenham alguns transtornos, mas assim, são pessoas comuns, não são monstros, não são pessoas, Sim. né? Ele era muito consciente de si, ele tentou pedir ajuda. Ele sabia que era errado, né? Não é que ele pensava… talvez eu escape, sabe? Não, ele sabia que o que ele fez era errado. Tanto que ele demorou muito pra conseguir. Porque Ele nem fugiu, Ele né? nem fugiu, exatamente. Então assim, ele tinha essa consciência, né? Então eu acho que isso bugava. Ainda mais ali nos anos 80, né? As Sim. pessoas falavam, o que a gente vai fazer com esse Deve cara? ser Ele é normal, entre aspas, né? Ninguém é normal, mas enfim, ele tá ótimo. Sim. O que eu vou falar que ele é? E deve ser realmente muito difícil de compreender um caso desse. Principalmente naquela época que você não tinha tantos conhecimentos como a gente tem hoje. E com a nossa limitação também de compreender a psique humana, né? De uma forma geral. Pois é, e nisso, em 82, um ano depois do Issei ser detido, o juiz Louis anunciou uma decisão muito polêmica. Vocês estão sentados? De acordo com ele, o Issei Sagawa era mentalmente insano, porque o puro ato de cometer canibalismo já classificava insanidade, disse o juiz, que não era psiquiatra. Para ele, uma pessoa assim não poderia ser sã, mesmo que não tivesse um diagnóstico específico. Então, ele não estava em condições de responder por isso na justiça. O juiz decidiu que o Issei deveria ficar indefinidamente lá no centro psiquiátrico e que não haveria um julgamento.
Carol, sabe aquela sensação que tem alguém puxando as cordinhas por trás e a gente não faz ideia de quem seja? Sim, porque na série The Hunting Party, isso é o mais intrigante. Outro dia a gente falou aqui dessa série nova do Universal Plus. Lá tem uma prisão toda modernosa chamada O Poço. Aí ela foi explodida e de repente os piores assassinos saíram à solta. E ao longo da série a gente vai descobrindo que a fuga dos criminosos talvez não tenha sido um mero acidente. É aí que a série fica muito viciante, porque além da caçada a cada serial killer, tem toda a investigação pra descobrir quem tá manipulando os bastidores. A nossa querida perfiladora criminal tá cheia de trabalho, tá? Porque além do dia a dia caçando os serial killers, ela ainda tem que se preocupar com o que tá acontecendo por trás dessa explosão. É muito jogo duplo, várias reviravoltas, e a gente precisa entender também porque raios tinha uma prisão secreta cheia de serial killers. Gente. O que eles faziam com esses criminosos lá dentro? Total, e assim, por que a população não pode saber disso? Tem coisa aí. Pois é, e tem muita ação, mas também tem uma parte meio suspense psicológico, né? Com conspiração, segredos e traições. E além dos serial killers, tem várias subtramas. Então tem o passado dessa perfiladora, ela tem um trauma que fez ela sair do FBI, dela tava no emprego meio X, assim, e do nada ela é chamada pra trabalhar nesse caso. E aí ela se coloca em perigo em todo episódio. Gente. Tem um específico que dá muito desespero. Olha, sim. E ó, já dá pra assistir a temporada completa no Universal Plus. São 10 episódios pra maratonar e ficar desconfiando de todo mundo. Assista The Hunting Party. A decisão do juiz causou uma repercussão enorme. A imprensa internacional fez muitas críticas ao sistema jurídico francês e à decisão, né, de uma forma geral. O principal argumento era de que era um absurdo um assassino que foi pego e que confessou o crime não ir para julgamento. E para piorar, não tinha nenhum psiquiatra afirmando que o Issei tinha uma condição que o tornasse inapto a ser julgado. Disseram que o juiz tinha usado as próprias crenças para decidir que o canibalismo era igual à insanidade e, portanto, laudos psiquiátricos não eram necessários. Ironicamente, o próprio Issei não gostou da decisão. Em conversas com seu advogado, ele revelou que ele preferia ir para a prisão do que continuar no asilo psiquiátrico. Ele não gostava de lá, ele considerava os pacientes perturbados, não conseguia interagir com eles e ele se sentia lúcido, ele sentia que não era o seu lugar estar ali. E foi tanta pressão da mídia que tanto o juiz, né, e de uma forma geral o judiciário francês, eles não aguentavam mais ouvir o nome do Issei. Então eles decidiram deportá-lo de volta para o Japão. Basicamente, eles queriam se livrar do problema e ele foi mandado para um hospital lá chamado Matsuzawa, onde ele ficou detido e foi analisado de novo, né, por diversos profissionais. E lá rolou um consenso de que o Issei não tinha nenhuma questão de saúde mental. Ele tinha matado e consumido o corpo da Renée por pura vontade própria. De acordo com eles, era uma perversão sexual que o tinha levado a isso. Então a justiça japonesa se empenhou muito em levar o Issei a julgamento, condená-lo a uma prisão, e o caso dele foi muito criticado lá também. Mas, gente, aconteceu uma espécie de limbo jurídico e ele acabou não sendo julgado. Como o crime tinha rolado na França, o processo tinha começado no judiciário de lá. Então precisava haver uma transferência, né? Tipo, mandar uma papelada, os documentos. Tudo isso estava na mão do juiz Louis. Só que ele simplesmente se recusou a enviar os dados para a justiça japonesa. Tipo, hã? Ele estava no direito dele, porque ele atuava na França, ele era francês, a função dele era discutir, né, se o caso ia ser arquivado, se ia para julgamento, e ele já tinha feito isso. Então, do ponto de vista das leis da França, ele não fez nada errado, ele, né, fez a parte dele e parou ali. Só que assim, gente, é o famoso, né, fazer o mínimo. Você fala, então aqui não vai ter nada, manda o cara pro Japão e foda-se. E não faz nada. E não faz nada a respeito. E a história meio que morreu aí. O Japão tentou fazer uns trâmites jurídicos, negociar, mas o Louis, né, o juiz, simplesmente não enviou os documentos e ficou por isso mesmo. Gente, eu fiquei chocada com isso. Nossa, tipo, não faz sentido, né? Tipo, é birra, não tem outra coisa. Só manda essa merda Sim. aí. E aí, enquanto isso, o Issei ficou lá na instituição, esperando decidirem o que fariam com ele. Ele não gostava de lá, ele realmente preferia ir pro presídio, porque ele achava que fazia mais sentido. E ele também foi recebido com muita animosidade no hospital.
Todos sabiam o crime que ele tinha cometido, então ele foi ameaçado por outros detentos, pacientes, e ele acabou precisando ficar numa ala privada. Mas isso provavelmente também ia acontecer na prisão normal. Mas enfim, nos espaços comuns ele também ficava deslocado. Já era naturalmente retraído, né? Então ele não conseguia interagir com ninguém ali. E até que, gente, chegou um dia que algo chocante aconteceu. Vocês estão sentados? A gente vai usar essa frase o episódio 15 todo. vezes. No dia 12 de agosto de 86, depois de 5 anos do crime e 4 detidos ali no hospital, o Issei Sagawa foi solto aos 37 anos. Sim, gente, ele foi solto. Simples assim. Não teve julgamento, o Japão e a França não conseguiram resolver a questão burocrática e o Japão simplesmente soltou. E aí, obviamente, gerou uma quantidade enorme de críticas, principalmente no Japão, porque as pessoas, né, ficaram morrendo de medo de trombar com ele na rua. Depois que saiu do hospital, o Issei passou um tempo vivendo uma vida comum. Ele ficou morando na cidade de Narita, lá no Japão, mas ele não tinha emprego, não tinha renda. Isso de acordo com ele mesmo, tá? Então, provavelmente a família não quis ajudá-lo, né? Porque eles eram ricos. Mas, em pouco tempo, o Issei descobriu um jeito de ganhar dinheiro. Ele simplesmente virou uma celebridade, falando sobre o quê? Seu crime e outros crimes. Tudo começou quando um repórter conseguiu o telefone dele e pediu uma entrevista. Ele queria a opinião do Issei sobre um outro assassino japonês que tinha sido preso lá na época. E aí, claro que ia vender, né, gente? Imagina a manchete, né? Assassino canibal comenta sobre serial killer. Ele deu uma entrevista e depois ele começou a fazer muito isso. Ele cobrava por entrevista, por artigo de opinião. Então, sempre assim, focado em questões criminosas do Japão. Ele recebia de 10 a 20 mil ienes por cada artigo. Atualmente, isso equivale entre 360 a 720 reais. Para vocês compararem com o estilo de vida do Japão, lá eles pagam por hora, não é semanal nem mensal. O salário mínimo nos anos 80 era de mais ou menos 500 ienes por hora. Então, se uma pessoa trabalhasse num regime parecido aqui do Brasil, de segunda a sexta por 8 horas, ganharia uns 80 mil ienes no mês, isso de salário mínimo. Ou seja, se o Issei fizesse umas 4 ou 5 entrevistas no mês, ele já tirava um salário mínimo. Mas ele não fazia só isso. Ele resolveu escrever um livro contando a sua história, uma autobiografia chamada In the Fog. Ele desenhava e pintava rostos borrados, ele curtia usar aquarelas. Não eram obras muito coloridas, geralmente era preto e branco e algumas cores primárias, tipo azul, amarelo e vermelho, assim. E nisso ele virou autor de mangás. Ele fez vários mini mangás que eram mais desenhos do que uma história em si, tinham poucas falas. E o mais perturbador, gente, é que esses mangás eram justamente sobre crimes sexuais e canibalismo. Ele pegou aquelas fantasias violentas e transformou em mangás. E vendia muito, as pessoas ficavam super curiosas e compravam. Ele chegou a fazer um mangá mostrando como cometeu o assassinato da René. Que absurdo, sério. Bom, ele transformou o apartamento num estúdio, ele fez amizade com pintores famosos. E ele ficou famoso a ponto das pessoas pedirem autógrafo para ele na rua. Ao longo dos anos 80 e 90, revistas faziam perfis com ele, mandavam fotógrafos para o seu estúdio para tirar foto das suas pinturas. Era como se fosse um conteúdo de true crime, só que gourmetizado, assim, sabe? Porque um desenho dele comendo carne humana era menos chocante do que uma imagem real disso. E aí, ao mesmo tempo, os desenhos já eram suficientes para aguçar a curiosidade das pessoas. E o Issei acabou se tornando sinônimo de um conteúdo provocativo. As pessoas sempre queriam ver o que ele faria a seguir. Ele também deixou claro em entrevistas que não tinha mais vontade de cometer nenhum crime, que o que ele fez com a René foi o suficiente para acalmar sua vontade. Ele se mostrava mais ou menos arrependido, porque ele disse ter feito aquilo uma vez só, e isso fez ele perceber a magnitude do crime, que ele tinha ficado tão enojado consigo mesmo que nunca repetiria. Mas, ao mesmo tempo, ele passou décadas sendo desrespeitoso, né, gente? Não só com a vítima, mas com todos esses temas, assim. Ele se aproveitou do crime para criar inúmeros conteúdos, narrando o próprio crime, tirou uma renda financeira disso, né? Isso até lembra a gente um outro criminoso que a gente falou aqui no Modus, que é o episódio 62, o David Berkowitz, o filho de Sam. Ele era um serial killer americano que, depois que foi preso, escreveu um livro e vários artigos sobre suas experiências na prisão.
E aí criaram uma lei nos Estados Unidos, a Lei do Filho de Sam, também conhecido como a Lei de Notoriedade para Fins Lucrativos. Ela foi criada com a intenção de impedir criminosos de lucrarem com obras em que falam de seus crimes. A lei diz que se o assassino escreve um livro, por exemplo, o Estado tem o direito de confiscar esse dinheiro e usar para as coisas mais úteis para a sociedade. Mas isso foi nos Estados Unidos, né? Alguns estados adotaram, outros não. No Japão, não tem nenhuma lei assim. Aqui no Brasil também não. Então o Issei pôde deitar e rolar e ele ganhou muito dinheiro. Em 92, aos 43 anos, ele estava tão em alta que chegou a fazer uma participação curta em um filme adulto chamado The Bedroom. É sobre uma jovem que vai num clube underground de Tóquio que se chama The Bedroom. Ela é drogada e abusada de várias formas. Olha o filme. Aí o Issei faz uma participação como o dono do clube que assiste os abusos por uma TV. Ele não fez nenhuma cena adulta, ele foi convidado para fazer marketing, né, pro filme, enfim. Essa bosta de filme. E aí nos anos 90, ele também gravou um vídeo de péssimo gosto, no qual ele e uma atriz reencenam a história da Chapeuzinho Vermelho, mas não era um filme pornô. E ele interpreta o Lobo Mau, que, lembrem, come pessoas, né? Diz ele que um produtor convenceu ele a gravar esse curta, porque ia viralizar e trazer mais repercussão tanto pro produtor quanto pro Issei. Ao longo dos anos 90, ele continuou a ganhar dinheiro de formas variadas, muitas delas fazendo referências ao fato dele ter praticado canibalismo. Por exemplo, ele foi crítico gastronômico da revista japonesa Spa. E assim, ele não tinha nenhum conhecimento de gastronomia, né? Eles fizeram isso pra repercutir, porque era um homem que já tinha comido, né, carne humana comendo carne animal. Assim, uma piada, né? Uma péssima piada, ridícula tanto quanto o filme. E ele também gravava vários vídeos caseiros muito bizarros. Teve um que era só ele num fundo branco, pelado e comendo carne, sujando as mãos todas. Alguns vídeos ficavam guardados só para acervo dele, outros chegavam na mídia de alguma forma. E ele chegou a gravar um próprio filme pornô com uma atriz especializada nisso. Teve equipe, diretor e tudo. Foi muito bizarro, porque avisaram a atriz que era uma pegada meio documental. Ela indo na casa do Issei, aí conhece ele e transa. Pra depois ele contar uma coisa pra ela, que ela não sabia o quê, e aí eles transam de novo. Foi o briefing, assim, que deram pra ela. E aí rolou isso, gravaram ela chegando lá, eles transaram, aí ele sentou no sofá e contou pra ela que ele tinha cometido canibalismo. E ele mostra as fotos do corpo da Renée pra ela, então a atriz, pensa, ela não sabia que ia rolar isso, então eles filmaram a reação dela ao vivo, né? Ela ficou muito chocada, ficou muito assustada, e depois disso ela teve que fazer sexo com ele de novo. E aí depois que acabou, ela foi embora. E ela grava um relato pra câmera dizendo que o Issei parecia ter uma alma muito atormentada. E pior, gente, depois disso eles se tornaram amigos, tá? Esse filme não foi lançado, ele guardava a fita em casa mesmo e usava pra se masturbar. E vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com todo o dinheiro do Issei. Ele torrava tudo em mulheres ocidentais, as deusas brancas dele. Ele pagava dançarinas, mulheres em situação de prostituição, sugar babies, esse tipo de coisa. E ele ostentava mesmo, ele pagava as bebidas mais caras pra se sentir poderoso, esse tipo de coisa. O Issei acabou conhecendo um par de amigas, a Rhonda e a Thalia. A gente não sabe de que país elas eram, mas elas eram europeias, loiras e altas. E ele ficou vidrado nelas. Começou a levá-las para viajar para vários países. Eram viagens luxuosas pelo Canadá, Índia, México, Islândia. Elas não sabiam dos crimes do Issei. Então elas eram bem abertas perto dele. Tiravam a roupa, tiravam fotos sensuais. Mas ele nunca chegou a transar com elas. Ele tentava impressioná-las a todo custo e elas estavam mais interessadas nas viagens mesmo. A gente não tem nenhum ponto de vista delas, mas a impressão que passa é que eram duas garotas bonitas querendo se divertir às custas de um cara mais velho tentando pagar de garotão. Eles viajaram bastante, elas eram bem porra louca, introduziram ele a drogas.
Mas aí essa Thalia tinha um namorado que descobriu que ele era um criminoso, né? Contou pra elas e aí elas se afastaram dele. E o Issei continuou gastando tanto dinheiro com mulheres até que a grana dele acabou completamente. Chegou ao ponto de que quando ele encontrava o pai, ele roubava dinheiro da carteira dele pra pagar acompanhantes femininas. Isso também afetou a relação dele com a família, né? Eles já não eram mais próximos e a impressão que dá é que os pais enxergavam ele como um fardo, né? Que de vez em quando eles tinham que ir lá dar uma atenção ou que sempre dava algum problema. O Issei não tinha conseguido seguir uma carreira consistente na vida, né? Ele ficou pingando aí em diversas coisas e coisas que deixavam ele atrelado ao crime, né? Ele não tentou seguir a vida na literatura, por exemplo, né, que era algo que ele gostava, ele ficou atrelado a isso. E para os pais dele, isso era uma vergonha. Em 2005, os pais do Issei faleceram. Eles morreram com pouquíssimo tempo de diferença, foi meio que uma coincidência terrível, assim. Ele estava com 56 anos e foi horrível para ele, foi a maior dor que ele já sentiu na vida. Ele foi proibido de ir no funeral, provavelmente porque a presença dele ia causar um alvoroço na mídia, né, enfim. Talvez a família quisesse uma cerimônia mais sossegada. E aí, nessa época, ele ficou muito reflexivo, porque a tristeza que ele sentiu com a morte dos pais foi como ele achou que deveria ter se sentido quando ele matou a Renée décadas antes. E foi aí que ele percebeu que ele nunca tinha se arrependido de verdade do que ele tinha feito com ela. E ele não conseguia entender o porquê de não ter sentimentos mais intensos em relação ao crime e ao canibalismo. Em 2011, aos 60 e poucos anos, a Vice fez um mini documentário sobre ele chamado Entrevista com um Canibal. Tem uns 35 minutos, está disponível no YouTube. A gente deixou o link no nosso site, no modusoperandipodcast.com. Mas já avisamos que nesse tem imagens bem fortes, né? Tem imagens de pedaços do corpo, assim. Mas é um documentário muito interessante, porque o Issei conta a sua história e a percepção que ele tem sobre o crime. Foi uma fonte muito interessante aqui para esse episódio. E lá também tem trechos do vídeo que ele gravou com a atriz de filme adulto, por exemplo. Os trechos dela assustada quando descobre o crime. Dá para ver a casa do Issei. Ele era bem acumulador. Tem pilhas enormes de DVDs, de fitas, de filmes, de vídeos adultos. E também ali servia como ateliê dele, né? Tem muitos quadros, assim. E nesse doc, o Issei contou que ele finalmente superou o desejo por mulheres brancas. E ele começou a se atrair por asiáticas também. E mostra vários pôsteres de atrizes japonesas que ele colou na parede. Ele contou que ainda tinha desejos canibais e que os reprimia se masturbando, que era o único jeito de acalmar essa vontade. Falou também que preferia morrer logo, que era melhor ter sido condenado à pena de morte, porque aí toda essa vontade acabaria logo. Ele até revelou que tinha começado a desejar a morte mais que o canibalismo, que as suas fantasias sexuais agora envolviam ser morto pelas mãos de uma mulher bonita. Ele queria ser morto lentamente e com dor. 2 anos depois, em 2013, o Issei teve um AVC e foi hospitalizado. Ele tinha 64 anos. E o derrame danificou o seu sistema nervoso. E após sair do hospital, ele precisou de cuidados diários. O seu irmão Jun assumiu essa tarefa, já que era a única família que ele ainda tinha. Tinha alguns cuidadores que ajudavam ali, mas via de regra quem cuidava dele era o Jun. Em 2017, saiu um documentário chamado Canibal, mostrando a rotina do Issei e do Jun juntos. Tá disponível aqui no Brasil no streaming da Reserva Imovision, que tem no canal dos Prime Channels também. Mas esse doc é bem diferente, assim, ele tem uma pegada mais artística, bem claustrofóbica. Tem planos longos do Issei falando, mostra o rosto dele cortado pela metade, às vezes desfocado. Foi feito com uma só câmera de mão, meio tremida, para dar a sensação que estamos lá. Não dá nem pra ver a casa, assim, o ambiente direito. Mostra mais a rotina deles em si, o Jun cuidando do irmão, limpando. Chega a ter uma cena de 3 minutos só do Issei deitado cochilando. Dá pra ver que ele estava extremamente debilitado, com um aspecto frágil. As mãos dele tinham tremedeira e ele falava devagar. Nem explica quem é a Renée, por exemplo, ou como eles se conheceram. Só mostra ele divagando sobre ela. Ele dizendo que tinha saudade dela, que queria que ela voltasse, dessa vez ela o devorasse. É um filme experimental, revela poucos detalhes do crime. Serve mais, assim, como curiosidade mórbida. O da Vice, né, com 35 minutos, tem mais informações mesmo. Ele contou que gosta de dor, que isso dá prazer pra ele e que ficou frustrado por não ter sido morto, por ainda estar vivo.
Falou também que foi criado como católico, mas que não se sente nesse direito porque ele é um ser humano sujo, que se ele praticasse a religião seria uma desonra à mãe, que era super religiosa. A gente sabe mais do ponto de vista do Jun também. Ele fala que o Issei tem 2 lados. Um que é só uma pessoa comum e o outro que é esse canibal. O Jun disse que não consegue entender essa outra metade do irmão. Ele também falou que quando o Issei teve vontade de matar a René, deveria ter ido falar com ele. O Jun disse que o aconselharia a ir atrás de uma mulher que gostasse de canibalismo, né, de algum fetiche, de brincar, né, a respeito disso. Que era melhor o Issei ter feito aquilo com alguém que curtia, ao invés de ter, né, tirado uma vida. O Doc também revela que o Jun tem arame farpado em casa e que o Issei fica passando as mãos nele porque gosta de se machucar. Mostra ele se espetando com facas, acendendo fogo, sempre no braço. Mostra uma DR dos 2 irmãos, eles pedindo desculpa por sempre brigarem muito. E é um doc muito bizarro, assim. Tem uma cena longa de um vídeo adulto que o Issei fez com uma atriz. Que ele tá passando a boca pelo corpo dela como se ele estivesse indo devorá-la, assim. Bem estranho. Esse doc foi exibido no Festival de Veneza e ganhou um prêmio na Mostra Horizonte, que premia filmes mais independentes e fora da curva. Alguns anos depois do documentário, em 2022, o Issei teve uma pneumonia e foi levado para um hospital. Ele teve complicações e acabou falecendo no dia 24 de novembro, aos 73 anos. Não teve cerimônia pública, o funeral foi privado e foi frequentado ali apenas por familiares e amigos próximos. Ele foi um homem misterioso e cheio de dúvidas que a gente jamais vai entender. O que se sabe é que sua obsessão tirou a vida de uma mulher inocente, e isso é mais concreto do que qualquer fantasia que ele tivesse. E foi assim que terminou a história de Issei Sagawa, uma das figuras mais polêmicas do Japão. O áudio no início desse episódio é da Luna Carvalho. Um beijo e obrigada por nos apoiar.